Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados em vos fala o pastor Carlos, porque esse é o dia que o Senhor fez e nele nos alegraremos. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso precisamos estar alegre em todo o tempo. Alegria. Amém? Alegria no meio das tempestades, no meio das afrontas. Precisamos estar carregando a nossa cruz dia após dia e seguir Jesus. Pai, te louvamos por cada alma, por cada vida, meu Deus, no qual o Senhor tem sustentado. Meu Deus, que o Senhor possa mover, Senhor, sobre essas almas que estão enfermas, que o Senhor possa tomar cada uma delas agora, Pai amado, e trazer a tua cura, Pai, porque tu és o Deus que nos sara, tu és o Deus que visita, Pai amado, os teus servos no leito da enfermidade. Ó Senhor, que aquele que está doente seja são e curado neste momento, em nome de Jesus, pelo teu poder, pela tua glória. Ah, Senhor, tu és o Deus que levanta aqueles, Pai amado, que estão abatidos. Senhor, tu és o Deus que consola os corações, Pai amado. Oh, Senhor, angustiados neste momento. Ah, Senhor, que o Senhor possa mover na vida de cada irmão e de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos uma vida, cada um tem uma vida, e precisamos tomar a nossa vida e caminhar seguindo a Jesus. Quando Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz dia após dia e segui-lo, Jesus diz: quem quiser vir após mim. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, e se ninguém vai ao Pai senão por ele, então nós temos que tomar o caminho da vida. O caminho da vida. O caminho da vida é Jesus. E ele nos ensina como que nós temos que fazer isso. Negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Mas muitos vão falar: pastor, mas Jesus, ele já tomou a cruz do meu lugar. Ele já tomou a cruz do meu lugar. Ele já padeceu pelos meus pecados. A justificativa de muitos em cima desses versículos, parece que o homem não vai ter mais situação divergente nenhuma na sua vida. Parece que, como diz o dito, o mar de rosas. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele veio desfazer a nossa natureza terrena para construir em nós uma natureza celestial. Ele veio derrubar exatamente o nosso tabernáculo terrestre para construir dentro de nós, pelo Espírito Santo, esta unção do poder e encher a nossa vida com o reino de Deus. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. Amém? Precisamos viver o reino de Deus. Jesus disse para ali os judeus que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Agora, para este reino estar vivificado, meu irmão e minha irmã, temos que negar a si mesmo. Negar é difícil, porque todos nós queremos viver uma estabilidade, uma segurança, e colocamos a nossa força em tudo. Colocamos a nossa força, a nossa capacidade em tudo. Mas parece que quando a nossa força e a nossa capacidade que está nas coisas, elas se desmoronam, aí muitos acabam fazendo atrocidades, meus irmãos, ao desespero. Por quê, meus irmãos? Quando não há mais esperança dentro dos corações, as pessoas se entregam. É isso que Satanás quer. Satanás quer realmente que quando você não tiver mais esperança, você não tiver mais força, é mais fácil você exterminar a sua vida. E acaba os problemas aqui, mas vai começar os tormentos lá no inferno, porque ninguém pode tirar a sua vida, a não ser o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que nenhum homem tem força em Deus enquanto ele não perder a sua força. Jesus está dizendo: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quer dizer, nós queremos buscar força em Deus com a nossa força. Nossa força nas coisas materiais, queremos buscar na vida financeira, queremos nos estabelecer primeiro no mundo, ter força
nas coisas materiais, as coisas que nos sustentam. E nós sabemos, meus irmãos, de quanto a nossa força está em todas as coisas deste mundo, meu irmão. Nós não temos força em Deus. O apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo muito claro que a sua força não estava mais nele. Ele dizia que nada ele podia, mas tudo ele podia naquele que o fortalecia. E nós precisamos buscar essa força em Deus, precisamos buscar essa força em Deus, meus irmãos. Só em Deus nós temos força. Aleluia. Tem hora que nós não entendemos o mover de Deus. Não entendemos o mover de Deus. E você precisa aprender uma coisa, que quando muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por certas situações, é para que a gente seja fortalecido. Nós precisamos estar fortalecidos em todo momento. Aleluia. Porque é da fraqueza que Deus vai tirar força. Não que nós possamos alguma coisa por nós mesmos, mas o Senhor está nos ensinando a nós buscarmos a nossa força no Senhor. A palavra de Deus é clara. Para nós nos fortalecermos no Senhor, precisamos estar fortalecidos no Senhor. É tremendo quando nós vamos lá no livro de Hebreus 11, amém? Deus, ele deixa exatamente para nós sermos edificados, que muitos homens dali tiraram a sua força da fraqueza. Ele cita exatamente Gideão, Sansão, Jefté, Davi. Quantos homens exatamente, meus irmãos, se levantaram das suas fraquezas e Deus lhes fez vitoriosos, conquistaram reinos, como diz a palavra, fecharam a boca do leão, apagaram o poder de fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força, meus irmãos. É neste momento que Deus está querendo mover nas nossas vidas. É neste momento que nós não temos mais força, não temos mais saída, mas nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus, aleluia, porque é dele que vem o nosso socorro, porque é dele exatamente que vai fazer nós vencermos esta batalha. Parece que para muitos acabou, está no fim do poço. No fundo do poço, parece que não tem mais jeito, meu irmão. E eu digo, no Senhor, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. E Deus está movendo exatamente situações, meus irmãos, aleluia, para nós passarmos por todas essas situações com Ele, porque Deus vai passar conosco, meu irmão. Mas uma coisa nós precisamos entender, aleluia, nós precisamos perseverar em todo momento, aleluia. Precisamos perseverar, a perseverança. Jesus diz o dever de perseverar sempre, amém? O dever de orar sempre, o dever de estar orando, perseverando, porque nós estamos numa batalha, meu irmão, uma batalha, aleluia. Então a batalha, ela existe, e nós precisamos ficar vivos, cheios da unção, do poder e da glória de Deus, para vencermos toda esta fraqueza que nos rodeia, meus irmãos. E nós precisamos enfrentar todas essas situações. Aleluia. Muitas vezes nós estamos andando com Jesus, parece que está tudo bem, o Senhor está operando na nossa vida, mas tem momento que o Senhor diz para nós tomarmos o barco e passarmos adiante. Nós vemos lá em Mateus 14, que Jesus estava ali com os seus discípulos, amém? E nós vemos que ele estava ali operando sinais e milagres. E os discípulos estavam ali com Jesus, naquele conforto com o Mestre, amém? Naquela segurança. Nós vemos que Jesus, ele faz ali a multiplicação dos pães e alimenta e sacia a fome de todos os homens. Nós vemos que Jesus estava ali movendo grandes milagres, amém? Quando ele tomou ali em Mateus 14, ele tomou lá 5 pães e 2 peixinhos, e erguendo os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos e a multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobravam 12 cestos cheios.
e os que comeram foram quase 5.000 pessoas, além das mulheres e crianças. O povo estava com Jesus, o povo estava ali faminto. Jesus faz um milagre, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, aleluia, um milagre tremendo, e ali saciou a fome de todos. Muitos de nós, meus irmãos, vemos num caminhar saciados por Jesus, saciado por Deus na nossa vida, temos uma vida tranquila. Aqueles discípulos, depois de terem saciado, estavam tranquilos, estavam em paz, aleluia, estavam totalmente. Quantas vezes nós estamos vivendo, meus irmãos, os milagres de Deus na nossa vida, estamos em paz, tudo em paz, ninguém quer entrar numa zona de ataque, todo mundo quer viver numa zona de conforto, meu irmão, ninguém quer estar no campo de batalha, todo mundo realmente quer estar numa redoma guardado. Os discípulos de Jesus saciaram, mas logo em seguida, em Mateus 14, 22, e logo ordenou Jesus os seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Meus irmãos, é tremendo aqui que nós vemos que Jesus mandou eles irem adiante. Aleluia! Porque Jesus estava numa comunhão íntima com o Pai e subiu ao monte para orar. Meus irmãos, Jesus estava exatamente nesta comunhão com o Pai, mas mandou os seus discípulos irem adiante. Mas a palavra do Senhor diz que eles já estavam no meio do mar e foram açoitados por aquele vento contrário. O vento contrário. Meus irmãos, quantos de nós, meus irmãos, estão passando por este momento? Indo adiante, estamos indo adiante, aleluia, estamos indo adiante, mas parece que pegamos o vento contrário, meus irmãos, o vento está contrário à tua vida, o vento está contrário, meus irmãos, quantas coisas estão contrárias, meus irmãos, o levante, as ações que estão acontecendo, parece que tudo está contrário na tua vida, o teu casamento, as coisas estão contrárias, exatamente, difícil você por paz dentro do seu lar, parece que uma contrariação dentro do seu lar, dentro do seu casamento, meus irmãos, as afrontas ela vem. Por isso que Jesus diz que nós temos que tomar nossa cruz, meus irmãos. A cruz, nós temos que tomar ela dia após dia, para enfrentar exatamente todas as oposições. Meus irmãos, nós não devemos exatamente esmorecer, nem jogar a cruz do lado, não, meu irmão, nós temos que enfrentar as adversidades. É neste momento que você está fraco que você tem que tirar força, meu irmão, para continuar esta caminhada espiritual. Nós precisamos caminhar nesta vida espiritual cheio da presença de Deus, meu irmão e minha irmã. Não podemos esmorecer. Aleluia, precisamos estar cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, meus irmãos, porque Jesus, meus irmãos, ele vem de encontro àqueles que o esperam. Nós vemos que estava o vento contrário ali, mas Jesus, ele aparece andando por cima do mar. Eu digo, meu irmão, aleluia, os discípulos já tinham visto ali o milagre, o sobrenatural de Deus, quando Jesus mandou multiplicar aqueles pãezinhos, dando graça a Deus, e aqueles pãezinhos e os peixinhos se multiplicaram e alimentou aquela multidão de pessoas, meus irmãos, aleluia. E eu digo, ainda o melhor estava por vir. Ainda que Jesus mandou eles irem adiante, eles pegaram uma tempestade contrária, aleluia, mas logo em seguida estava Jesus, porque Jesus está conosco até a consumação do século. Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. O Senhor está conosco, glória a Deus. A palavra diz que nós não vamos ter tentação além do que a gente possa suportar. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Amém. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que o Senhor permite que a gente passe pelas tempestades, pelas afrontas, pelo
vento contrário, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que neste momento de fraqueza o Senhor está nos ensinando a ser forte, ser forte. Meus irmãos, nós precisamos tirar força da nossa fraqueza, precisamos caminhar cheio da presença do Senhor, do poder e da glória de Deus. Não deixe o vento contrário à sua vida fazer você parar. É tempo de caminhar, não deixe o vento contrário deixar você parar. É tempo de caminhar, precisamos estar caminhando, meu irmão, precisamos estar caminhando. Não pare, glória a Deus, não pare de buscar o Senhor, não pare de edificar. A primeira coisa que acontece na vida de muitos crentes, na hora das aflições, a primeira coisa que eles fazem é exatamente o errado. Eles abandonam os caminhos do Senhor, porque a angústia é tão grande. Os problemas são tão grandes, meu irmão. A angústia, a ansiedade, as preocupações são tão grandes que roubam toda a força da fé. Meus irmãos, é no momento de estarmos fracos que temos que nos fortalecer no Senhor. A palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele, meu irmão. Se nós estamos ficando fracos, aleluia, é neste momento que você está ficando fraco, sem força, meus irmãos. Neste momento que a sua vida financeira está travada, é neste momento que a sua saúde realmente está travada, é neste momento exatamente que o teu casamento, as situações da tua vida estão toda travada, meu irmão e minha irmã. É neste momento de tirar força, aleluia. É tempo de tirar força para que Deus entre na sua vida e desfaça todo este vento contrário que está no seu caminhar. E eu digo, meu irmão, tem muitas vezes que nós temos que fazer como Daniel. Daniel, nós vemos que ele entrou num propósito para conhecer os mistérios do reino vindouro de Deus, aleluia. E nós vemos que ele enfrentou o inimigo, aleluia. Mas ele persistiu por 21 dias até ter a resposta de Deus. Amém? E a vitória do Senhor. Eu digo, meu irmão, não é tempo de esmorecer, é tempo de batalhar pela fé, é tempo de estar orando, porque muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos perseverar para derrubar as afrontas do adversário. Nós precisamos entrar numa batalha, meus irmãos, numa batalha espiritual contra toda afronta do adversário, porque são hostes espirituais malignas, potestades e potestades, meus irmãos. E nós precisamos ter visão espiritual e lutar exatamente contra tudo isso que se levanta. Nós precisamos derrubar este ladrão, este saqueador que veio saquear a sua vida, veio roubar a tua paz, veio roubar exatamente o seu casamento. Nós precisamos estar orando contra todas essas afrontas malignas de Satanás, as astutas ciladas, as emboscadas, quebrar os laços do passarinheiro. Quantos laços Satanás tem colocado na vida dos homens, na vida das mulheres, quantos laços Satanás tem colocado, não esquecendo que a palavra diz que Satanás se transforma até em anjo de luz, meu irmão. Um bocado doce. Satanás, ele exatamente traz uma essência nova, ele traz algo novo, algo delicioso. Satanás se faz de bonzinho, Satanás se faz de carismático, exatamente para roubar os corações. Meus irmãos, nós precisamos vigiar em todo o tempo. Precisamos vigiar em todo o tempo, meus irmãos. Nós precisamos vigiar e estarmos firmes, meus irmãos, ter discernimento na palavra de Deus, precisamos ter discernimento na palavra do Senhor. Quantos crentes estão todos embaraçados, enroscados na sua vida sentimental, envolvidos com pessoas erradas e até com casamento errados, meus irmãos. Pastor, casamento errado? Sim, quando você se junta com o jugo desigual, meu irmão, você era uma pessoa abençoada de Deus, cheio da unção de Deus, e coloca exatamente o jugo desigual.
Aí você deixa a unção de Deus e vai curtir ou com o esposo ou a esposa do mundo. Antes você era de Deus, vivia na casa do Senhor, não saía da casa de Deus, na comunhão com os santos. Hoje você está na comunhão do mundo, você está no meio dos comedores de carne, dos bebedores de vinho. Meus irmãos, precisamos vigiar. Esse marido que Deus me deu, Deus não te deu marido, você que tomou qualquer um e colocou na tua vida. E aí, meus irmãos, aí cadê a cruz? A cruz agora, meu irmão, é servir a Jesus. E agora? O que eu digo? Quando nós não temos discernimento na sabedoria de Deus, quando nós deixamos nos levar pela fraqueza da nossa carne, nós realmente nos envolvemos com situações e deixamos ser roubados por causa das fraquezas dos nossos sentimentos, meus irmãos. É nesse momento que você parece que está sozinho ou sozinha. É neste momento de solidão, meus irmãos, que você tem que ser forte, exatamente, andar com Jesus. Não tenta colocar um anjo de luz disfarçado na tua vida, meu irmão e minha irmã. Olha, Deus está falando. Cuidado com os envolvimentos com as pessoas que não são de Deus. Mas foi uma vez comigo lá na igreja, foi duas. O diabo, ele se faz exatamente de luz. E depois ele realmente entra e rouba. Nós precisamos estar vigiando, meus irmãos, em todo momento. Precisamos ter discernimento. Os ventos contrários vêm, mas nós podemos evitar muito vento também, meus irmãos, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. E eu digo que tem muita gente pegando vento contrário também, porque semeou mal. Meus irmãos, semearam mal e estão colhendo o vento contrário. Uma coisa é nós pegarmos um vento exatamente quando nós estamos na direção de Deus. Podemos pegar o vento que Deus permite para edificar. Agora, meus irmãos, muitos estão pegando as tormentas pela desobediência de não andar nos caminhos do Senhor e de se envolver com um jugo desigual, de se envolver com as pessoas erradas. Agora, meus irmãos, só na presença de Deus, só orando na presença do Senhor para Ele nos levantar e nos encher da sua presença. Amém? Vamos ler lá no Salmo 84. O Salmo 84 a gente já pregou, já fizemos até algum estudo sobre ele, mas como a palavra do Senhor, ela se renova todo dia, toda manhã, ela renova a quem? Aqueles que ouvem a sua palavra, amém? Porque a palavra do Senhor permanece fiel para sempre, o Senhor é fiel. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhos, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração e os caminhos estão aplanados. E passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força e cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria eu estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor é um sol, um escudo, o Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Tremendo, meus irmãos. Aleluia. Então você medita nesse salmo, que ele é tremendo, e eu digo que Deus, ele fala conosco de todas as maneiras. Amém? E eu digo que é um salmo no qual o salmista aqui, ele está dizendo: quão amáveis
são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfaleces pelos átrios do Senhor. Quando nós temos sede, o salmista, ele tinha sede de estar na presença de Deus. A alma dele desfalecia pelos átrios do Senhor. Como ele dizia, que ele preferia estar um dia nos átrios do Senhor que 1000 dias fora, junto com os ímpios. Quer dizer, ele está dizendo, eu prefiro estar um dia nos teus átrios, Senhor, que 1000 dias na tenda dos ímpios. Muitas vezes, quantas vezes eu já preguei, quantas pessoas trocam, às vezes, um culto, uma mensagem para ouvir uma novela, para ouvir qualquer coisa na internet, deixam de ouvir uma mensagem de Deus. Quantas pessoas deixam às vezes de ir no culto para ir numa festa de aniversário, ou para estar aí num churrasco, ou para estar na praia, meus irmãos. Mas o salmista está nos dando um conselho, que o seu coração exatamente desfalecia, porque eram amáveis estar nos átrios do Senhor. Nós precisamos ter esse desejo ardente dentro do nosso coração. Meus irmãos, nós somos salvos e resgatados de um mundo corrompido. Para andarmos na presença de Deus, nós precisamos andar na presença de Deus. Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus que restaura todas as coisas. Deus está falando com você, olha, minha irmã, meu irmão, caro ouvinte, as tuas forças cessaram, você não tem força mais para resolver o problema do teu casamento, você não tem mais força para resolver o problema da sua saúde, você não tem mais força para resolver a sua vida financeira. Meus irmãos, não adianta você tentar arrumar um jeito humano não tem. Meus irmãos, nosso jeito vem de Deus, a nossa força e o nosso poder vem do Senhor, aleluia, amém? Mas o que mais chama atenção aqui, nesse Salmo 84, é que ele diz, lá no 6, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, amém? A chuva também enche os seus tanques. O vale de Baca, para alguns que não sabem, é chamado também de Vale das Lágrimas. Era um lugar que, para se chegar a Jerusalém, tinha que passar por esse vale. Muitos judeus, meus irmãos, era um lugar árido, era um lugar seco, era um lugar com muitas pedras, era um lugar difícil exatamente de viver. Mas nós vemos que muitos no seu caminhar precisavam abrir até poços ali para poder beber água e dar água para os seus animais, que acabavam virando poços. As chuvas acabavam enchendo aqueles vales, porque ele até diz assim, que as chuvas enchiam a cisterna, meus irmãos. Então, os judeus para subirem, os homens de Israel para subirem a Jerusalém, meus irmãos, eles precisavam passar pelo vale, exatamente. Muitas vezes, meus irmãos, para nós chegarmos à verdadeira adoração, nós temos que passar pelo vale. Nós vemos que aqueles judeus, eles pelo menos 3 vezes ao ano, eles estavam ali na Páscoa, na festa de Pentecoste. Nós também temos que passar por essas situações, meus irmãos, para chegar nos átrios do Senhor, meus irmãos, nos átrios do Senhor. Aleluia, aqueles homens tinham prazer de chegar a Jerusalém, aqueles homens sabiam que lá em Jerusalém era onde morava a unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, meus irmãos. E aqueles homens enfrentavam o vale de Baca exatamente para buscar a unção de Deus, aleluia, para louvarem ao Senhor, meu Deus. E nós precisamos muitas vezes passar pelos vales da nossa vida, meus irmãos, para realmente sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, porque naquele tempo o tabernáculo estava em Jerusalém. Hoje, meu irmão, nós somos o tabernáculo, meus irmãos. O vale de Baca das nossas vidas são as lutas diárias que nós temos, meus irmãos, a luta diária. Nós estamos passando por situações, meus irmãos, na nossa vida que estão áridas, que estão secas, meus irmãos,
mas se nós passarmos com Deus, o Senhor faz a gente passar pelo vale de Baca, esse vale de lágrimas, esse vale difícil. Muitos estão chorando, muitos estão numa dificuldade, mas Deus vai fazer você passar por este vale, meu irmão, por este vale da vida. Por isso o Senhor diz: toma a tua cruz, segue em frente, passa por este vale, passa por esta dificuldade. Aleluia, você tem que suportar exatamente toda a adversidade, suporta esta humilhação, suporta tudo isso dando glória a Deus, porque o Senhor passa contigo no meio desta dificuldade, no meio desta luta, no meio desta prova. Esta prova é para a edificação da tua vida. Você pode estar sem força, mas ainda que você esteja sem força, continua passando. O Senhor diz: entra no barco, passa adiante. O Senhor diz: ainda que haja tempestade, Ele passa contigo. Ainda que haja dificuldade, o Senhor passa contigo. Entra no barco do Senhor. O Senhor é a nossa arca, a arca da salvação. O Senhor está nos levando para a Nova Jerusalém. É tempo de entrar exatamente neste caminho que o Senhor está nos levando. O Senhor disse: você tem que entrar no vale de Baca para chegar a Jerusalém. Entra no caminho do Senhor, entra na vontade de Deus, entra na direção do Senhor, seguir o Senhor em todo momento para chegar exatamente a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Jerusalém da eternidade, da salvação. Meu irmão e minha irmã, no meio deste vale de Baca, meu irmão, Deus enche as cisternas com água de chuva. Eu digo, meu irmão, você pode estar no meio exatamente do deserto, mas Deus, Ele faz um oásis no meio deste deserto para te sustentar. É no meio deste deserto que Deus, Ele vai mandar as cordonizes, não vai faltar o pão, não vai faltar nada. Creia somente que Deus está passando com você. Aleluia. É neste momento que você está tão fraco, tão sem força nenhuma, você não tem ânimo, você não tem vontade, mas Deus está te levantando, porque você não vai na tua força, você vai na força do Senhor. Somente se entrega, fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me levanta. Senhor, faz eu passar por este vale seco, Pai amado, este vale da dificuldade. Senhor, me ajuda a passar por esta enfermidade, me ajuda a passar pela prova que eu estou passando. Oh Senhor, Tu és um Deus poderoso que move as águas, que move com esta unção, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, ainda que haja pedra no meio deste vale, o Senhor faz eu passar por cima dessas pedras. Meu Deus, ainda que estejamos, Senhor, no meio desta tempestade contrária, o Senhor faz cessar o vento. É o Deus que cessa o vento na tua vida. É o Senhor que vai trazer exatamente um conforto, porque você não vai sentir se caminhar no meio deste lugar árido, porque o Senhor passa contigo. Senhor, que move a cura, que move a libertação, que enche esse lugar, meu Pai, de unção, que enche esse lugar de paz, que traz a cura, que traz o revestimento, que traz o renovo e que abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça como os judeus, meus irmãos. Eles tinham que estar em Jerusalém e passavam por tudo para levar a verdadeira adoração. Nós somos os verdadeiros adoradores e vamos semear, meus irmãos, semear no reino de Deus. Vamos semear a paz, vamos semear o amor, aleluia, vamos semear com perseverança. Nós vamos ficando por aqui, amém? A cada momento Deus fala com a gente, amém? Ele fala de manhã de um jeito, de tarde de outro, de noite de outro, porque são muitas pessoas que têm que ouvir a palavra que edifica a sua alma. Fica na paz e Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar um recado lá no mural, hein? Fica na paz. Amém.